adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida. Boa noite a todos os irmãos. Estamos aqui reunidos hoje novamente na sede do Grupo Espírita Luzes da Verdade de Horizontina para mais uma reflexão, uma exposição de hoje. Convido a todos então para nos inspirarmos neste momento, para que possamos colher todas essas informações que essa doutrina de luz nos traz, para que assim possamos nos melhorar e aprender cada dia mais esses ensinos tão preciosos para a nossa evolução. O tema de hoje, então, será a influência oculta dos espíritos. Esse tema está em várias questões do Livro dos Espíritos, que é uma das obras básicas da nossa doutrina, em especial nas questões 459 a 472, que são as questões que nós vamos refletir hoje. Também há várias passagens em diversas obras da doutrina, faremos algumas pequenas observações, alguns pequenos destaques ao final, e também no Evangelho segundo o Espiritismo temos várias passagens que de forma direta ou indireta falam sobre esse tema. Então vamos iniciar. Na questão 459, já tão refletida e trazida pelos Espíritos há tanto tempo para nós, Kardec questiona o seguinte: influem os Espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Então, às vezes a gente tem aquela dúvida, né? Mas afinal, eu sofro influências dos Espíritos, né? Partindo do pressuposto que essa doutrina nos diz que nós somos espíritos eternos e que estamos, né, aqui encarnados neste planeta, mas que também temos vários irmãos que estão na situação de desencarnados, né? Não estão neste momento num corpo físico, mas que estão, né, no plano espiritual. Enfim, se esses irmãos podem influenciar nossos pensamentos e também nossos atos. E os espíritos são muito claros numa resposta que muitas vezes nos deixa surpreso. Eles dizem assim: influem, né, muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, vemos a influência, né, grande que há dos espíritos na nossa vida. Claro, com a nossa autorização, de uma forma ou de outra, nós aceitamos, né? Nós nos conectamos com essas energias desses irmãos e vamos sofrendo as influências deles. Mas o que eles nos dizem aqui é que eles não só nos influem, né, trazendo ideias, mas sim que, de certo modo, eles acabam muitas vezes, né, de ordinário, como eles dizem aqui, nos dirigindo, então nos conduzindo. Muitas vezes somos influenciados por esses pensamentos, por essas, né, vibrações que eles nos trazem, e somos dirigidos aqui na nossa vida por eles. E aqui é bom já a gente pensar, refletir, que essa influência não quer dizer que ela seja somente ruim, né? Não sofremos somente influências ruins de irmãos que são sofredores e que às vezes de uma forma ou de outra querem o nosso mal e nos influem negativamente, mas sim temos também as influências dos bons espíritos, daqueles que nos conduzem, daqueles que nos inspiram para praticar atos bons, para tomar as melhores atitudes no nosso dia a dia. Então vemos essa influência grande que existe sim na nossa vida. Continuando na questão 460, também do Livro dos Espíritos, Kardec questiona então: de par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos? Então, considerando que temos os nossos próprios pensamentos, há outros que não são nossos, mas sim que nos são sugeridos, então, por essas influências desses espíritos, conforme respondido anteriormente, e eles nos fazem a seguinte afirmação: vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que frequentemente muitos pensamentos vos acodem a um tempo
sobre o mesmo assunto, e não raro contrários uns aos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Daí a incerteza que vos vedes, é que tendem em vós, né, essas ideias a se combaterem. Então temos os nossos pensamentos, como eles nos dizem aqui, então não são todos os pensamentos ou ideias que vêm na nossa cabeça que são influências de outros irmãos, né, de outros espíritos. Temos sim os nossos próprios pensamentos, como eles nos dizem aqui, nós também somos um espírito que pensa, né? Então temos sim os nossos próprios, mas também temos os que vêm por influência desses espíritos, como eles dizem aqui, muitas vezes se mistura os nossos com os deles. E aí a gente fica na dúvida, muitas vezes, se esse pensamento é nosso ou não. E aí vem uma continuação dessa reflexão nas questões seguintes do Livro dos Espíritos. Partindo desse pressuposto, então, que há pensamentos nossos e há também pensamentos que vêm por influências dos espíritos que nos cercam. Kardec questiona: como havemos de distinguir, então, os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? Como fazer isso no nosso dia a dia? E aí, os espíritos, os mentores que coordenaram esta obra nos dizem o seguinte: quando o pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Geralmente, os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. Afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Muitas vezes é útil que não saibais fazê-la. Não a fazendo, obra o homem com mais liberdade. Se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se toma um mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Então, apesar de podermos fazer essa diferenciação em certa relatividade de quais são pensamentos nossos e quais são influências externas, os espíritos nos colocam para a gente não ficar, né, tão impressionado em querer saber o detalhamento de tudo isso, porque afinal de contas, tudo vai passar pelo nosso livre-arbítrio. Mesmo que tivermos influências, né, de outras ideias que não são nossas, estaremos vinculados sempre à nossa própria decisão, ao nosso livre-arbítrio. Então, como eles nos dizem aqui, se decidirmos por praticar o bem, independentemente se esse pensamento partiu de nós ou partiu de alguém que nos influenciou positivamente, teremos praticado o bem. E assim, de forma contrária também, se praticarmos o mal, não podemos simplesmente responsabilizar, né? Alguém aqui me obsidiou, alguém me influenciou negativamente e então eu pratiquei o mal. Sempre damos uma abertura para que isso ocorra e através do nosso livre-arbítrio optamos em seguir aquele pensamento ou não. E aí sim, como eles nos dizem aqui, se a gente toma esse caminho mal, teremos maior responsabilidade, teremos que resgatar depois isso no futuro, teremos que nos melhorar para frente, teremos que corrigir no futuro esse equívoco cometido, pois partiu do nosso livre-arbítrio de escolha. Seguindo, Kardec faz um outro questionamento ainda sobre essa questão da influência, no seguinte sentido: é sempre de dentro de si mesmos que os homens inteligentes e de gênio tiram suas ideias. Então, quando a gente vê aquelas situações de pessoas brilhantes, né, que a gente diz aqui na Terra, que fazem grandes descobertas, que possuem uma inteligência, né, na nossa visão aqui, muito em destaque em relação aos demais, que criam coisas novas, coisas até então, né, descobertas, fazem descobertas incríveis. Então, Kardec questiona se nesse tipo de situação, essa ideia vem sempre dessa pessoa, se essa inteligência parte somente dela, né? Ou então se ela também sofre essa influência. E aí eles respondem: algumas vezes elas lhe vêm do seu próprio espírito, porém de outras muitas lhes são sugeridas por espíritos que os julgam capazes de compreendê-las e dignos de vulgarizá-las.
Quando tais homens não as acham em si mesmos, apelam para a inspiração. Fazem assim sem o suspeitarem uma verdadeira evocação. Então aqui os espíritos nos colocam que muitas vezes sim vai partir da nossa própria inteligência, raciocínio que fizemos, mas muitas vezes temos essa boa influência, essa inspiração da espiritualidade superior que nos faz achar a solução para tal situação, as curas que a doença das doenças que a ciência vem descobrindo, tantas transformações no mundo, muitas delas sim são inspiradas, por esses benfeitores amigos que estão inspirando para que o progresso aqui na Terra ocorra. Então, muitas vezes a gente acaba por, sem querer, às vezes sem ter essa noção, evocando, solicitando essa presença, essa inspiração desses espíritos benfeitores para lhe auxiliar na resolução daquela questão que está fazendo aqui na Terra. E aí Kardec ainda comenta nessa questão, complementando, se fora útil que pudéssemos distinguir claramente os nossos pensamentos próprios dos que nos são sugeridos, Deus nos houvera proporcionado os meios de o conseguirmos, como nos concedeu o de diferenciarmos o dia da noite. Quando uma coisa se conserva imprecisa, é que convém que assim aconteça. Então ele nos faz essa referência, reforçando aquela ideia da questão anterior, que não devemos ficar tão encacucados, como a gente diz, tão fixados nessa ideia de se o pensamento foi nosso, a descoberta foi minha ou foi do Espírito Superior que veio me inspirar aqui e aí eu consegui fazer aquela ação, aquele melhoramento, aquela atitude aqui. Então, se assim fosse útil para nós teríamos essa habilidade de sempre identificar de forma totalmente clara, E como não temos, então, como eles nos dizem aqui, é porque ainda não é importante isso para nós. O que importa é que sempre tomamos as melhores atitudes usando o nosso livre-arbítrio e buscando sempre a prática do bem. Ainda sobre essa questão, então, das influências dos nossos pensamentos, Kardec questiona que se diz comumente ser sempre bom o primeiro impulso. É exato? Ele questiona, E os espíritos nos colocam, pode ser bom ou mal, conforme a natureza do espírito encarnado. É sempre bom naquele que atende às boas inspirações. Então não quer dizer que, como foi a primeira ideia que veio na cabeça, que essa vai ser sempre uma ideia de influência positiva, ou vai ser sempre o melhor caminho a ser seguido. Então temos que sempre fazer essa reflexão quando tivermos uma ideia, principalmente quando temos decisões para tomar na nossa vida, independentemente da área em que isso aconteça, que a gente possa sempre refletir sobre esses pensamentos, essas ideias que temos naquele momento, independentemente se elas são nossas ou são inspirações. Devemos nos questionar este pensamento, essa ideia que está me vindo, que está sendo sugerida, ou pensada por mim mesmo. Vai fazer o bem? Vai atingir alguém negativamente? Vai praticar o mal para alguém? A partir daí a gente faz as reflexões de qual caminho trilhar. Então vai ser sempre um bom caminho, se a gente atender então boas inspirações. Ideias que não vão prejudicar a ninguém e nem a mim próprio. Então, Kardec continua questionando nesse ponto, pedindo claramente agora, como então distinguimos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? E aí eles complementam a questão anterior, na sequência do estudo, dizendo, estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham, compete-vos discernir. Então, por mais que a gente agora tivesse a mediunidade e visse de forma clara um espírito aqui, reluzindo luz, com uma imagem de alguém que a gente indicasse como sendo um ser evoluído, cabe a nós prestarmos atenção na mensagem que esse espírito nos dá. Então, das mensagens que recebemos,
né? As ideias que vêm para nós. Essa mensagem está aconselhando coisas boas? Ou está nos aconselhando a praticar um ato de raiva, a ir lá se vingar de alguém, a praticar um mal para alguém, a passar por cima de alguém? Pois se essa ideia vier nesse sentido, com certeza não é um bom espírito. Vai estar se utilizando muitas vezes até, né, de imagens de seres evoluídos que reconheceríamos como bons para nos influenciar, para que achemos, não, mas está vindo tal mensagem nesse espírito superior, né, que eu vi em sonho lá, por exemplo, então vai ser uma boa mensagem. Não é sempre assim, porque os maus, né, aqueles irmãos que ainda estão enraizados no mal, que ainda planejam de alguma forma o nosso mal, eles podem usar dessas situações, né, e visualmente nos iludir. Mas se prestarmos atenção então no conselho que nos é dado, no teor, se ele é bom ou não, poderemos identificar então de forma mais clara se é um bom conselho partindo de um bom espírito mais evoluído ou não. Seguindo, Kardec questiona então, mas por quê, né? Com que fim esses espíritos imperfeitos, né, esses nossos irmãos sofredores, nos induzem ao mal? Qual o objetivo, né, de se fazer isso? E vem a resposta: para que sofrais como eles sofrem. E aí Kardec então pergunta: e isso lhes diminui os sofrimentos? Não, mas fazem-no por inveja, por não poderem suportar que haja seres felizes. Então vemos que na verdade esse irmão está em sofrimento, né? Está doente, porque ao desejar o mal para o outro, ele faz somente, né, por esse sentimento de inveja, de querer praticar o mal, de querer ver o outro sofrendo assim como ele está sofrendo, e a gente sabe, pelo que essa doutrina de luz nos traz, que esse não vai ser o caminho para a solução daquela dor, daquele sofrimento. Só porque eu estou sofrendo, praticar o mal para alguém não vai abonar ou minimizar de alguma forma o meu sofrimento. Muito pelo contrário, eu vou causar mais sofrimentos para o outro e para mim, porque a minha situação vai se agravar. Eu vou ter que depois, né, repor, rever, restituir todo esse problema que eu criei, né, reparar com aquele irmão que eu fiz alguma influência negativa. Então, ainda nessa questão, Kardec pergunta: e de que natureza é então esse sofrimento que eles procuram infligir aos outros? E aí eles nos dizem: os que resultam de ser de ordem inferior à criatura quando está afastada de Deus. Então vemos que esses irmãos também são sofredores ao causarem esse sofrimento em nós, né, em outros seres, também estão sofrendo, estão afastados de Deus. E por que então permite Deus que espíritos nos excitem o mal, né? Nos inspirem de alguma forma a praticar o mal ou a fazer coisas ruins? Então, os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Como espírito que és, tens que progredir na ciência do infinito. Daí ao passares pelas provas do mal, quando chegares ao bem. A nossa missão consiste em te colocarmos no bom caminho. Desde que sobre ti atuam influências más, é que as atrais, desejando o mal, porquanto os espíritos inferiores correm até auxiliar no mal, logo que desejes praticá-lo. Só quando quereis o mal, podem eles ajudar-te para a prática do mal. Se fores propenso ao assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo esse pendor. Outros também te cercarão, esforçando-se por te influenciarem para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos. É assim que Deus confia à nossa consciência a escolha do caminho que devemos seguir e a liberdade de ceder a uma ou a outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Então vemos a complexidade de tudo isso e ao mesmo tempo vemos a grandeza de Deus com nós, né? Ele é tão bom com nós
que, apesar de nós termos esse acesso, né, às influências negativas, às más influências na nossa vida, tudo isso ocorre para que se chegue a um bem. Todo o mal que passamos, todas as dificuldades e provações que passamos aqui na Terra são para um bem maior que vai ser atingido lá no fim. Iremos superar, iremos adquirir qualidades que não tínhamos antes, iremos resgatar coisas erradas que fizemos no passado e vai provar a nossa fé, a nossa paciência, tantas virtudes que temos que adquirir aqui. Então, ao mesmo tempo em que podemos ter essas influências que nós mesmos damos abertura para ter más influências, ao mesmo tempo temos também as boas influências, como nos dizem os espíritos amigos. Temos essas duas, né? Esses dois contrapontos para que a gente possa, com o nosso livre-arbítrio que Deus nos concedeu, optar por qual dessas atitudes, por qual desses caminhos queremos seguir. Isso cabe a nós sempre. Então, mesmo que tenhamos influências negativas, vai caber a nós, com o nosso livre-arbítrio, decidir por seguir ou não essa má influência. E pode então o homem eximir-se dessa influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Como que a gente pode, né, criar um bloqueio, né, como essa imagem simboliza ali em cima? Um bloqueio, né, espiritual, uma proteção espiritual para que esses espíritos que muitas vezes são sofredores, mas que querem ainda o nosso mal, né, de alguma forma, não nos influenciem dessa forma como ainda somos influenciados. A gente pode se eximir, então a gente pode se libertar dessa influência? Os espíritos nos colocam que podemos, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. Então, nós vemos que as influências dos espíritos que não têm boas intenções, né, conosco, que querem praticar algum mal, são, na verdade, as influências, as aberturas que nós damos para eles nos influenciarem. Somos nós, através do nosso pensamento, através dos nossos desejos aqui na Terra, que vibramos ainda negativamente ou que desejamos, da mesma forma que eles, praticar um mal a alguém, que o chamamos, né? E com isso podemos estar sendo influenciados negativamente por eles. Mas então, né? Renunciam às suas tentativas, então, os espíritos cuja influência a vontade do homem repele? Se a gente conseguir repelir, não ter mais esses pensamentos negativos, esses desejos de coisas ruins, a gente vai conseguir, né, fazer com que eles se afastem? E aí eles respondem fazendo um outro questionamento. Que querias que fizessem? Quando nada conseguem, abandonam o campo. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como o gato que tocai o rato. Olha a comparação que eles fazem para a gente refletir. Que sim, se eles não encontrarem um campo propício de mesma vibração energética que a deles, né, eles estão... por exemplo, vibrando energias de vingança, de ódio, de rancor, e a nossa energia é totalmente diferente dessa. É uma energia de luz, de paz, de amor. Eles não vão encontrar o campo propício para ficar próximo de nós. No entanto, eles nos fazem esse alerta que eles vão ficar ali na espreita, né? Esperando aqueles nossos momentos de desequilíbrio do nosso dia, da nossa semana, para que possam continuar naquela tentativa. Então, por que meios podemos neutralizar, de alguma forma, essa influência dos maus espíritos? Kardec, né, questiona isso e os espíritos são claros, assim como no Evangelho nos é tão ressaltado em diversas passagens por Jesus, né, que é praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejem ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros e que vos insuflam as paixões más. Desconfiai especialmente dos que exaltam o vosso orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco.
Essa é a razão porque Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então vemos o poder que temos na nossa mão, né? De como estarmos mais desvinculados dessas más influências, praticando o bem, seguindo aquilo que Jesus nos ensinou e pedindo sempre esse amparo, essa proteção, para que então possamos ter menos influências, né? Neutralizar de alguma forma essa influência dos maus espíritos na nossa vida. Então, que devemos desconfiar, principalmente quando eles nos exaltam o orgulho, muitas vezes através de elogios falsos, né? Ressaltando coisas que ainda nos fazem se sentir, né? De alguma forma com soberba, com superioridade sobre alguém, e muitas vezes por esses pontos fracos nossos é que nos deixamos influenciar negativamente. Continuando, ele questiona: os espíritos que ao mal procuram então induzir-nos e que põem assim em prova a nossa firmeza no bem, procedem desse modo cumprindo alguma missão? E se assim cabe-lhes alguma responsabilidade? Então seria uma missão do espírito vir aqui só para fazer esse ato negativo, nos influenciar negativamente aqui na vida? E eles nos esclarecem que não. A nenhum espírito é dada a essa missão, né? Nenhuma missão de praticar o mal. Aquele que o faz, fala por conta própria, sujeitando-se, portanto, às consequências. Pode Deus permitir-lhe que assim proceda para vos experimentar. Nunca, porém, lhes determina tal procedimento. Compete-vos, pois, repeli-lo. Já finalizando essas questões, na questão 471, também do Livro dos Espíritos, ele questiona: quando experimentamos então uma sensação de angústia, uma ansiedade indefinível ou de íntima satisfação, sem que lhe conheçamos a causa, né? Não tem nenhum motivo específico ocorrido naqueles momentos. Devemos atribuí-la unicamente a uma disposição física nossa quando temos essas sensações? E eles nos dizem que é quase sempre efeito das comunicações em que inconscientemente entrais com os espíritos, ou da que com eles tivestes durante o sono. Então, muitas vezes, quando temos essas sensações e não tem uma explicação plausível naquele dia em que nos encontramos, pode ser sim essa influência, esse contato com esses espíritos. Que pode ser em sono, inclusive, né? Durante o nosso sonho. E finalizando na questão 472, ele questiona então: os espíritos que procuram atrair-nos para o mal se limitam a aproveitar as circunstâncias em que nos achamos ou podem também criar circunstâncias, né? Para nos auxiliar, enfim, nos inspirar coisas ruins. E aí eles respondem esse questionamento dizendo assim: aproveitam as circunstâncias ocorrentes, mas também costumam criá-las, impelindo-vos, mau grado vosso, para aquilo que cobiçais. Assim, por exemplo, no exemplo fica mais claro o que eles estão querendo nos dizer. Encontra um homem no seu caminho certa quantia, né, em dinheiro. Não pensais tenha sido os espíritos que o trouxeram aquele dinheiro para ali, mas eles podem inspirar ao homem a ideia de tomar aquela direção, né, onde está aquele valor, e sugerir-lhes depois a de se apoderar da importância achada. Mas, ao mesmo tempo, né, eles nos dizem, enquanto outros lhes sugerem a atitude boa, né, de restituir o dinheiro ao seu legítimo dono. O mesmo se dá com relação a todas as demais tentações. Então, é interessante a gente pensar como, né, entender como isso funciona, essas influências na nossa vida, tanto as boas como as más. Também dentro da doutrina espírita nós temos várias obras, além dessas questões no Livro dos Espíritos que trata esse tema. Numa das obras, chamada No Mundo Maior, da coleção de André Luiz, né, que é uma série de vários livros sobre a vida no mundo espiritual, André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, nos traz várias questões sobre a questão da nossa casa mental, de como nos deixamos, né, vincular essas energias positivas ou negativas, num detalhamento muito grande sobre isso.
Mas, para não nos estendermos demais, né, eu trouxe aqui somente uma frase, né, de uma parte do capítulo 4 desta obra, que nos dá, né, um conselho sobre essa questão de como vincularmos a nossa mente, então, a boas vibrações. E ele diz assim, André Luiz: para que nossa mente prossiga na direção do alto, é indispensável que se equilibre, valendo-se das conquistas passadas para orientar os serviços presentes, e amparando-se ao mesmo tempo na esperança que flui cristalina e bela da fonte superior do idealismo elevado. Através dessa fonte, ela pode captar do plano divino as energias restauradoras, assim construindo o futuro santificante. Então, vemos a importância de elevarmos os nossos pensamentos, de focalizarmos a nossa casa mental, né? Como ele usa essa expressão, a nossa mente em direção ao alto, em direção a coisas boas, em pensamentos produtivos, que a gente não fique preso, né, no passado e nem preso no futuro, mas sim que a gente se utilize dessas conquistas nossas do passado, das coisas que já conquistamos, sempre tendo essa esperança no futuro, essa inspiração, né, que sim vai nos ajudar a conquistar esses nossos ideais elevados, esses pensamentos melhores, e assim a gente pode se conectar cada vez mais com o plano divino, que é quem vai nos ajudar a restaurar as nossas energias e manter a nossa mente em equilíbrio, que é tão necessário para que a gente não sofra as más influências, para que a gente possa aceitar da melhor forma e ter um vínculo maior com os nossos mentores, anjos protetores, e sofrer sim as boas influências, aquelas que nos inspiram a prática do bem, aquelas que nos ajudam a encontrar o melhor caminho para continuar seguindo a nossa jornada aqui na Terra. Há uma outra obra também, também do André Luiz, através do Chico Xavier, que se chama Obreiros da Vida Eterna, onde há vários relatos de várias situações vivenciadas aqui no livro. Para quem se interessar, né, pode se aprofundar depois em todos esses exemplos que são trazidos. Mas essa reflexão aqui é só para a gente pensar em como é importante a gente elevar os nossos pensamentos, em a gente buscar as melhores vibrações, porque dependendo da situação em que nós estivermos, não será possível, né, a espiritualidade amiga nos ajudar sem que antes tenhamos dado os primeiros passos no nosso melhoramento, na nossa busca da reforma íntima e dessa educação mental, como eles dizem aqui. Então, aqui André Luiz acompanha, né, vários benfeitores do plano espiritual, e em uma dessas situações ele acompanha Jerônimo em visitas, né, de resgates a pessoas necessitadas de amparo no plano espiritual, e numa situação muito difícil vivenciada por um irmão, né, que não estava bem. André Luiz questiona então o Jerônimo, o benfeitor amigo, como melhorar a situação desse irmão. E aí Jerônimo diz: é inútil qualquer esforço. E aí a gente se questiona, mas por quê, né? Os benfeitores amigos não puderam auxiliar esse irmão nessa situação tão difícil vivenciada. E aí Jerônimo explica: as causas é o seguinte: a ausência de educação mental dos enfermos, e porque eles atrairiam novamente os verdugos, aqueles que estavam lhes obsidiando, né, lhes causando algum mal. Então vemos a importância, a equipe espiritual amiga, aqueles que clamamos o amparo e a proteção, eles vão nos auxiliar, mas para isso é necessário que a gente tenha esse campo mental formado, buscando essa educação mental, buscando esse nosso melhoramento. Não estão pedindo de nós a perfeição, mas somente que a gente busque esse melhoramento. Se a gente não buscar, eles vão lá, nos ajudam, não adianta de nada. Como eles nos dizem, atrai novamente aqueles mesmas más influências, aquelas mesmas obsessões e situações que vão nos dificultar a sequência. Então, a importância da nossa educação mental, e para termos essa educação mental, temos que nos lembrar sempre, né, para finalizar a nossa reflexão de hoje, dessa mensagem, né,
tão linda de Jesus, que é a que nos incita, né? Nos inspira a sempre vigiar e orar. Isso é muito ainda complexo, a gente acaba se esquecendo no nosso dia a dia de praticar esses ensinamentos de Jesus, mas com certeza praticando mais no nosso dia, né? Vigiando mais os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as influências que estamos tendo, né? Vigiando se estamos nos conectando com os nossos mentores, anjos guardiões, sobre por que estamos tendo sentimentos ruins em determinada situação e orando para pedir essa proteção, para pedir esse amparo e para pedir essa inspiração, para que a gente possa estar então mais conectado com os nossos mentores. Então que a gente fique com todas as reflexões que são muito amplas, mas muito importantes, para que a gente possa viver da melhor forma possível a nossa reencarnação aqui na Terra, cumprindo com a nossa jornada, cumprindo com aquilo que nos comprometemos e seguir essa nossa jornada de espírito eterno que somos. Agradeço a atenção de todos, que todos nós possamos ficar com a luz e paz de Deus, seguindo essa nossa jornada com muito amor, fé e coragem. Que assim seja. Até a próxima. Eu adoro.